Fala galera, paz do Senhor, e hoje mais um vídeo dando continuidade à série Os Mártires da Igreja. No primeiro vídeo a gente falou sobre João Batista, sobre como ele foi decapitado e a sua cabeça entregue em uma bandeja a Herodias e a sua filha. E hoje a gente dá continuidade no próximo mártir da igreja, seguindo uma sequência cronológica, e nós vamos falar hoje sobre Estevão. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre Estevão. Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Estevão foi um homem cheio de fé, conhecedor da palavra, muito eloquente. Ele tinha um pleno conhecimento das leis do Pentateuco, que regiam o judaísmo. E interessante que a palavra Estevão é uma palavra grega que significa coroa. É legal, né? Bem interessante aí o significado da palavra Estevão. E como eu já disse, Estevão tinha muito conhecimento de toda a parte do Antigo Testamento. E qual foi a forma que os fariseus, os doutores da lei, inventaram, ou melhor dizendo, para que Estevão pudesse ser pego, porque Estevão defendia plenamente a obra de Jesus Cristo, e os fariseus queriam matá-lo de todas as formas possíveis. E aí a gente lê num relato, um relato que se inicia em Atos 6, ok? E lá diz assim, ó: levantaram-se alguns que eram da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus e dos Alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Tá? Um parênteses aqui para quem não sabe: o sinédrio era como se fosse uma corte marcial, era o órgão máximo de julgamento, de um julgamento mais voltado para as questões religiosas. Ok, até aí? E diante dessa situação de julgamento do sinédrio, o que eles fizeram? Eles apresentaram falsas testemunhas e diziam o seguinte, ó: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de se destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos, a palavra diz que todos o que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o de um anjo. Esse relato está lá em Atos 6, depois do versículo 9. Vejam que interessante, né? É como se a glória de Deus estivesse se manifestando sobre a vida de Estevão, e o seu rosto brilhou, assim como nós vimos também um relato de Moisés quando volta
do monte, e lá ele recebe todas as instruções de Deus, e quando ele desce até o povo, seu rosto está brilhando também, né? E aí continua o relato que diz assim, ó, perguntou o sumo sacerdote, isto é verdade? E já se inicia lá em Atos 7. Aí o que acontece? Estevão começou a explicar todas as coisas, a relatar tudo o que ele tinha vivido, tudo o que ele tinha visto com as obras que Jesus tinha praticado, todas as curas, e você pode conferir toda essa parte aí, lendo Atos 7, do 1 até o versículo 53. E o relato continua lá, dizendo assim que à medida que se desenvolvia o seu discurso, quando Estevão ia discursando, mais ainda as pessoas iam ficando enfurecidas, porque o discurso que ele ia fazendo ia trazendo uma reflexão na vida dessas pessoas, iam demonstrando para eles iam vendo que eles tinham derramado muito sangue inocente, né? E a palavra lá no versículo 54 diz que eles ficaram mais enraivecidos ainda, rangendo os dentes, pois suas palavras cortavam fundo os seus corações. Olha como que é, né? A palavra de Deus, a palavra que Jesus Cristo tinha deixado, e todo o relato que Estevão colocou diante daqueles homens, fizeram com que fosse revelado o pecado que estava sobre eles, e eles se enfureceram. E diz lá, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, olhai, e eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Então Estevão foi apedrejado por defender a Jesus Cristo. E ele, em momento algum, se demonstrou arrependido, em momento algum ele hesitou em negar a Cristo, em negar tudo que ele tinha vivido, e ele é muito ousado, ele vai e prega, ele traz todo um relato, né, que enfureceu mais ainda a todos os que estavam presentes diante do Sinédrio. E é legal assim que quando diz o relato na Bíblia, nos versículos 55 e até os 60, e fala assim, ó, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Veja como Estevão tinha tanta consciência, né, da obra redentora de Cristo. Ele teve um relacionamento muito grande de intimidade, que teve a compaixão ainda de orar para que Deus não imputasse esse pecado na vida deles. E é interessante que o relato teológico diz que esse apedrejamento de Estevão aconteceu quando ele tinha, no ano de 34, depois do nascimento de Cristo, e era o 19º ano do reinado de Tibério. Estevão tinha 38 anos de idade quando ele foi apedrejado. E sabe o que é mais interessante? É o relato que diz assim, ó, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem é esse Saulo aí? É aquele mesmo, aquele que teve encontro com Deus indo para Damasco.
e depois se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Ele estava lá. Lembra que Paulo era o perseguidor dos cristãos, que matava, que perseguia, que prendia? Pois é, ele estava lá no dia do apedrejamento de Estevão, ok? Então, assim, a gente viu que o primeiro mártir foi João Batista, que morreu decapitado, e na ordem cronológica, no ano de 34, nós vemos que Estevão foi apedrejado injustamente por pessoas que foram pagas para levantar um falso testemunho e dizer que ele blasfemava contra Deus, contra as leis, contra Moisés. Então, assim, foi uma morte injusta, porém, em momento algum ele negou a Cristo e permaneceu firme e viu a glória de Deus. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ok? E até a próxima da nossa série Os Mártires da Igreja.